Olá, eu sou a Priscila Batistão, sou médica de família de São Paulo e eu luto e quero viver num mundo sem homofobia e quero que os meus filhos vivam em um mundo sem homofobia e livre. Olá, tá começando mais um programa Saúde e Diversidade, podcast de saúde LGBT. Os nossos programas vão ao ar toda segunda-feira, todos os tocadores de podcast e pela Rádio USP, toda quarta-feira. Por falar nisso, um abraço, um beijo para o pessoal da Rádio USP, que muito gentilmente aceitaram fazer essa parceria com a gente, super fofos, gentis, nesse momento de pandemia. Eu sou Mário César Vilhena e estou aqui isoladíssimo no nosso programa, junto com a minha amiga, parceira, companheira, colega e tudo mais, Vivian Avelino Silva. Fala, Vivi, tudo bem? Tudo jóia, Mário, como você tá? Nessa jornada de pandemia, mas feliz de estar falando com você e nesse dia de gravação meio nublado em São Paulo. Pois é, né? Nublado mais quente, né? Sim. Vivi, lembrando as pessoas que quiserem conversar com a gente, tiverem dúvidas, nós estamos nas redes sociais todas, @saudiversidade, que é a junção da palavra saúde e diversidade, saúde e diversidade, e podem também mandar e-mail pra gente, saudiversidade@gmail.com. E os artistas LGBT que tiverem música e quiserem mandar pra gente divulgar nosso programa, é só mandar que a gente toca tudo que for legal, bacana e não violento. Por exemplo, no programa de hoje, a gente tem uma artista que não precisa de apresentações porque ela é maravilhosa, mais do que famosa, Linda Quebrada. Entre a oração e a ereção, ora são, ora não são, são, bem são, sem nação, mesmo que não nasçam, mas vivem e vivem e vêm. Entre a oração e a ereção, oração, ora não são, bem são, sem nação, mesmo que não nasçam, mas vivem e vivem e vêm. Se homem se Da Quebrada vai acompanhar a gente no nosso programa, já teve algumas vezes na Dica Cultural, já teve na trilha sonora e vai deixar nosso programa leve e gostoso. Muito bom! Hoje a gente tem um convidado que nos foi apresentado, aliás, através do livro de saúde LGBTQIA+, Práticas de Cuidado Transdisciplinar. A gente falou bastante sobre ele no último episódio com o Ademir. E o João Paulo Junqueira Magalhães Afonso, que é médico dermatologista, formado pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, com residência na mesma instituição. É o nosso convidado de hoje. João, muito obrigada por ter vindo e aceitar o nosso convite para conversar aqui com os nossos ouvintes. Da reverência. Muito obrigado a vocês, é uma honra, um prazer, tanto o Mário quanto a Vivian. E esse livro realmente uniu muitas pessoas legais. Eu conheci muita gente legal através dele, através de uma das autoras que eu queria agradecer, a Andrea Kovic, e conheci vocês também através dele, então é um grande presente para mim. Joia, muito obrigada. A gente sempre começa, Paulo, solicitando, pedindo para o nosso entrevistado contar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e sobre os interesses nesses problemas relacionados à saúde de pessoas LGBTQIA+. Você conta pra gente um pouquinho nesse primeiro bloco pra gente? Conto sim. Então, como você disse, eu me formei lá na Escola Paulista e foi lá durante a faculdade de medicina que eu me descobri, me aceitei como homem gay. E aí comecei a ter vivências e mais interesse por essa área, né? No terceiro ano da graduação ainda, eu estava na dúvida entre cursar a residência de psiquiatria e dermatologia. Acabei fazendo uma iniciação científica no departamento de dermatologia com um tema que me foi sugerido por duas docentes, né? A doutora Adriana Porro e a doutora Jane Tomimori, sobre prurigo do HIV, né? Uma doença de pele em pacientes portadores do HIV que até aquela época era mais prevalente. E depois do advento da era HAART, né? Da terapia antirretroviral de alta eficiência, foi se tornando uma doença de pele mais rara. Mas até aquela época em que eu estava cursando era comum. E eu fiz uma iniciação científica nessa área. E aí, para fazer essa iniciação científica, eu tive muito contato com pacientes do ambulatório de HIV que nós tínhamos lá, ambulatório de DSTs, né, hoje ISTs, e muito contato com pacientes do público LGBT também lá no ambulatório da Escola Paulista. Então esse foi o meu primeiro contato. Aí depois, já na residência de dermatologia, né, porque isso foi na época da graduação, na residência de dermatologia nós temos tanto um contato maior
com os ambulatórios da infectologia, quanto de IST e de HIV. Também eu tive contato nesse ambulatório com um ambulatório que tratava a lipodistrofia, consequência daquele tratamento no passado. Então foi aí também meu segundo contato mais importante com pacientes LGBT que eram muito acompanhados lá no ambulatório naquela época. Lipodistrofia, para os nossos ouvintes, só para quem não souber o que é. Ah, sim. Então, os antirretrovirais mais antigos, né, nas primeiras gerações de antirretrovirais, eles tinham uma consequência que era a lipodistrofia. A lipodistrofia é uma redistribuição da gordura corporal de uma forma diferente do habitual. Então ela diminui e é reabsorvida em algumas partes do corpo e aumenta em outras partes. Então, por exemplo, aumenta na giba, que é aquela gordura atrás do pescoço, diminui, por exemplo, significativamente no rosto, deixando o rosto muitas vezes com aspecto mais esquelético, com um sinal, um estigma que ficou muito marcado nas décadas passadas, um estigma de doença para os pacientes com HIV. Então, o ambulatório de dermatologia se fazia naquela época um preenchimento com uma substância chamada PMMA, que era fornecida pelo SUS, para tirar esse aspecto de estigma do rosto da pessoa, para que ela não sofresse preconceito. E a lipodistrofia era isso, né? Então, uma reabsorção de gordura, e a gente tratava isso de forma a tirar um pouquinho esse estigma sobre esses pacientes. Uma coisa, acho que a gente vai abordar mais, né? Eu já estou interrompendo logo na sua apresentação, mas é porque é tão importante isso, porque até hoje, principalmente pessoas mais velhas, falam cara de aidético, né? Que eu acho que vem muito dessa lipodistrofia. E já falaram isso para mim, quando eu passei um tempo na Índia, eu voltei muito magro. E aí a minha tia falou, meu, cara de aidético, e achava realmente que eu estava com AIDS, porque um homem gay, magro, é aidético, né? Me impressiona muito como as pessoas podem ser preconceituosas, né? Exatamente, e era um estigma muito marcante, né? Tanto que ainda hoje pessoas que praticam muita corrida, esporte, que tem essa reabsorção na bochecha, não gostam e se tratam por causa daquela marca que ficou no passado, dessa, entre aspas, aí que você falou, cara de aidético. A pessoa não gosta de ter essa cara com essa reabsorção da gordura da bochecha para não parecer doente, porque era um estigma de doença na época, né? E aí, então, esses foram os meus contatos durante a graduação e a residência, né, lá na Escola Paulista. Depois de formado já médico, eu passei a ter um contato mais em consultório, né? Eu trabalhei, até interessante, trabalhei também já na aeronáutica, tudo onde tinha muito pouco contato. Ou pelo menos muito pouco contato com pessoas abertamente LGBT, na verdade, né? Exatamente, eu ia falar sobre isso, porque eu não sofri nenhum tipo de preconceito, mas era aquela política um pouco americana. Don't ask and don't say, né? Não pergunte e não fale. Então, ninguém pergunta, ninguém fala, e isso fica nas entrelinhas. É uma coisa que se vivia bastante nos Estados Unidos e que eu creio que ainda se vive um pouco nas Forças Armadas aqui no Brasil. E aí depois fiz a dermatologia e comecei a atuar em consultório particular, onde hoje eu atendo mais pacientes em consultório público LGBT, também não LGBT, e atendo eles nas suas demandas, né? Essa é um pouco a minha história profissional, e aí, através dela, através de atendimento, conheci a Andréia e pude participar aí do livro também, a convite dela. Joia, muito bom, Paulo. Deixa eu só complementar a história que a gente falou um pouquinho a respeito da lipodistrofia, né? Aliás, inclusive do prurigo, do HIV também, né? Que bom que são condições dermatológicas de pele que a gente vê quase nunca hoje em dia, né? É lógico que tem pessoas que adoecem com AIDS quando não sabem do diagnóstico, demoram muito para serem testadas ou eventualmente quando abandonam o tratamento, né? Mas hoje a realidade que a gente vive é muito diferente dessa época da nossa residência, né, João? A gente tem acesso mais fácil a teste, acesso a tratamentos com excelente qualidade, com perfil de efeito colateral muito melhor do que o que era no passado. Aqueles venenos que causavam realmente a lipodistrofia, a gente não prescreve mais, né? Então, esse fantasma do tratamento de fazer mal, de ser muito pesado, realmente ele ficou para trás. As pessoas hoje conseguem tomar 1 ou 2 comprimidos uma vez por dia sem efeitos colaterais, o que é uma transformação, assim, maravilhosa. Eu, como médica que cuido de pessoas que vivem com HIV, fico muito satisfeita, porque a gente tem a possibilidade de trazer qualidade de vida excelente para as pessoas hoje, né, João? Sim, e é interessante isso que você falou, porque
esse conhecimento do passado que ainda não foi desconstruído muitas vezes afasta os pacientes de sequer se testarem, de terem a coragem de se testar. E lá na residência, acredito que você, tanto quanto eu, a gente de vez em quando ainda vê alguns casos de pacientes com lesões mais de um quadro mais avançado da doença mesmo, AIDS, por terem ficado com medo de se testar e as coisas irem evoluindo pela história natural da doença. E eu posso até fazer um relato pessoal, como médico, já sofri acidente com pérfuro cortante lá no começo, quando ainda era estudante de medicina, e para o público que não sabe, quando nós nos cortamos com uma agulha, por exemplo, nós fazemos vários testes e tomamos medicação num tipo de profilaxia pós-exposição, né? Para prevenir qualquer contaminação por esse pérfuro cortante. Eu tomei isso lá na época em que eu era estudante de medicina e realmente eram muitos mais comprimidos e eu me sentia bem mal naquele mês que se faz essa profilaxia, né? Depois de muitos anos, naquela época eram outras drogas, né? Aí depois de muitos anos, né, mais de 10 anos depois, mais recentemente, eu novamente me acidentei e fui tomar novamente a PEP, né, a profilaxia pós-exposição. E o esquema mudou totalmente, tanto que parecia para mim que nem era a mesma coisa que eu estava fazendo, só que eram medicações diferentes. Então hoje, o que a gente pode usar, mesmo para profilaxia, traz muito menos efeitos colaterais e as pessoas não têm que ter medo disso, né? Muito bom. A gente explorou bastante as profilaxias aqui no nosso programa e a questão do HIV/AIDS, e eu acho que é uma coisa muito importante para se falar, porque ainda surgiu muito na época da pandemia, né, esse termo negacionistas, né, e eu vejo tanto médico que atende na linha de frente, né, no pronto-socorro, paciente com HIV e que não tem a menor noção do que está falando, sabe? E que nega a existência das profilaxias. Ele é responsável pelo aumento da epidemia de HIV, né? Porque ele não dá profilaxia, porque ele nega ou ele ignora a existência. É um absurdo. Mas voltando para o tema do nosso programa, João, você é dermatologista, né? E eu acho que as pessoas elas têm um conhecimento muito limitado, muito adstrito, muito reduzido da dermatologia, né? Então, a gente associa muito a dermatologia a temas relacionados à estética. Mas eu acho que é importante a gente falar da abrangência e da relevância da dermatologia e de quanto ela se aplica para as pessoas e para o público LGBT, especificamente para os casos em geral, né? Sim, a dermatologia, é interessante essa história, porque assim, como eu falei para vocês aqui no comecinho, eu falei bem en passant, mas é interessante. Eu, quando entrei na faculdade de medicina, meu desejo inicialmente era fazer psiquiatria. E aí, quando eu conheci melhor, né, a gente vai fazer na faculdade, conhece melhor as coisas, eu falei, não é muito a minha praia. Eu não quero ter tanto contato assim com doenças psiquiátricas e problemas emocionais e fugir, né, para a dermatologia, que eu achava que tinha mais a minha cara. E hoje o que eu tenho para dizer é que a dermatologia é a segunda especialidade que tem mais a ver com o emocional, com o psiquismo da pessoa. Faço terapia, minha terapeuta até fala isso, olha, você tentou fugir, mas não fugiu efetivamente, né? A dermatologia é uma coisa meio poética, mas assim, a pele é a nossa interação com o mundo, né? A pele é a barreira, o limite entre o interno e o externo, é a forma que a gente interage com o tato, e ela é uma fonte ali significativa de manifestações emocionais, tá? E de outras doenças também. Tanto que existem mais doenças dermatológicas descritas nos compêndios de dermatologia do que nos de clínica médica, tá? Mais de 3.000 doenças dermatológicas, entre aquelas que envolvem doenças infecciosas, doenças neoplásicas, inflamatórias, emocionais. E a dermatologia, hoje, para mim, é uma especialidade muito clínica em que eu preciso sentar e escutar o paciente, né? Se aprende na dermatologia que seja muito visual, mas a pele é um espelho do que tem por dentro. E aí, historicamente, a dermatologia começou lá como dermatologia e venereologia, na Europa ainda é chamada assim, né? Venereologia diz respeito a doenças venéreas, né? Para quem não entendeu. E a dermatologia, então, é mais antiga do que a própria infectologia. A infectologia foi uma cadeira que se desdobrou da dermatologia e venereologia, né? É por conta das doenças de pele que vêm em decorrência da sífilis? Sim, de várias doenças que existiam lá na Europa, né, na Idade Média e tudo mais, que se manifestavam muito na pele, né?
E a pele é tão fonte de informações sobre outras doenças que na medicina oriental se usa muito a pele e pequenos sinais para diagnosticar muitas coisas, né? Então, tanto na medicina ocidental quanto na oriental, a dermatologia tem muita história e por isso a gente consegue, através da pele, identificar muitas doenças orgânicas internas e doenças propriamente ditas somente da pele, tá? A dermatologia, então, é uma especialidade que hoje está muito ligada à estética e não vejo mal nenhum nisso, porque também ajuda as pessoas na sua autoestima, mas é uma especialidade muito rica também em doenças e em ajudar as demais especialidades a investigarem, por exemplo, um paciente. A gente está conversando hoje com o João Paulo Junqueira Magalhães Afonso, que é médico dermatologista, e também ouvindo Linda Quebrada. A quem costumeiramente ama, a mente ama também. A mente ama também. Muito bem. Você que tem dúvida e quiser falar com a gente, pode mandar mensagem pra gente. Estamos nas redes sociais, @saudiversidade. Nosso e-mail é saudiversidade@gmail.com. E Vivi, João, a partir desse programa, é importante a gente falar que nós somos aceitos no grupo dos podcasters LGBT, o que é uma honra e uma felicidade pra gente. O selinho deles está nas nossas capinhas, em todos os cantos. Muito bom. Que orgulho, né? Oba, parabéns! A gente vai começar o segundo bloco de perguntas aqui para o João. João, os tratamentos feitos de forma inadequada, né, os tratamentos de pele, tratamentos dermatológicos feitos de forma inadequada por pessoas que não têm capacitação técnica para fazer, ou que até têm capacitação, mas que fazem erros, né, podem causar problemas, às vezes até irreversíveis. Isso acho que é uma informação que todo mundo se preocupa, né, porque às vezes eu estou planejando fazer preenchimento, por exemplo, e aí tenho desconhecimento do tipo de consequência que aquele procedimento pode causar. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Sim, isso é um tema muito importante e crescente na dermatologia hoje em dia, né? Se tem simpósios só sobre esse tema, que são as complicações de procedimentos dermatológicos que foram feitos, né? Pode ser tanto de forma adequada quanto inadequada, porque qualquer procedimento, mesmo feito de forma adequada, tem riscos, né? E os preenchimentos, toxina botulínica, aparelhos corporais, lasers e tudo mais, tem riscos inerentes, mesmo quando bem executados. Mas hoje o que a gente tem visto é um crescimento muito grande de problemas por má execução mesmo, né? Por profissionais despreparados, por uso de produtos inadequados, até mesmo feitos por pessoas leigas que nem profissionais da saúde são. E a gente pode citar alguns aqui, né? Os mais comuns que têm acontecido atualmente são complicações de preenchedores, tá? Para se fazer, por exemplo, um preenchimento no rosto, hoje se tem uma exigência muito grande de aspecto estético, principalmente dos homens gays, e eles buscam muitos tratamentos, e também dos pacientes trans que querem ter a transição, a ajuda ali na reafirmação. Então, homens trans querendo ter mais características masculinas, mulheres trans querendo ter mais características femininas, e a gente pode ajudar sim com esses procedimentos. Contudo, esses procedimentos, se mal executados, podem acarretar riscos muito sérios, tá? Por exemplo, um preenchimento com um produto inadequado vai deixar sequelas talvez permanentes. Então, os procedimentos são muito interessantes, podem ajudar muita gente, mas devem ser feitos com consciência e por pessoas preparadas, tá? Outras complicações que a gente pode falar, por exemplo, dos lasers, né? Que se usa muito para epilação. João, espera só um pouquinho, antes da gente falar sobre laser, deixa eu só voltar aqui nos preenchimentos, que eu não sei se é claro para todo mundo que escuta a gente, né? Então, preenchimento é quando você pega uma substância e com uma seringa e injeção, você injeta numa região do rosto que você quer que fique mais gordinha, né? Por exemplo, você tem, sei lá, um espaço entre o nariz e a boca, que fica um risco, uma ruga muito grande, e você quer preencher esse lugar e fazer ficar mais gordinho, você injeta essa substância. Aí você tem os preenchedores que são permanentes e os que são reabsorvíveis. A gente pode explicar um pouquinho mais profundamente isso. Então, começou lá atrás a história dos preenchedores, das décadas atrás, com preenchedores prioritariamente permanentes. Eram o silicone e o polimetilmetacrilato e outras substâncias. Com o tempo foi se aprendendo, como tudo na medicina, que eles podiam causar complicações. E foram se desenvolvendo novas substâncias.
A gente passou pela era do colágeno injetável. O colágeno era de origem animal, ele era derivado de frango, de porco e podia causar reações imunológicas, inflamatórias por rejeição a um material biológico que não era humano, né? Até que se chegou à era mais atual, que é a era do ácido hialurônico, que é uma substância produzida em laboratório. Ela é natural na nossa pele, mas a que é injetada ela é produzida em laboratório e ela é biocompatível. O que é biocompatível? Por ser alguma coisa que já existe na nossa pele, a chance dela causar reação é muito menor. E ela é reabsorvível, porque sendo uma substância biológica que nós temos no nosso corpo, o nosso corpo consegue reabsorvê-la. Então é um procedimento que você faz de tempos em tempos com esse objetivo. Por exemplo, você falou desse espaço aqui entre o nariz e entre a boca. Popularmente no Brasil se conhece essa linha como bigode chinês, por causa dos desenhinhos, né, do bigode chinês que tem aqui. Aqui embaixo, entre a boca e o queixo, é a linha de marionete, por causa daquele bonequinho, as marionetes que mexem aqui, né? Para causar esse aspecto de sustentação, de diminuição de sulcos, de rugas no rosto, tá? E hoje a maior tendência mundial, e inclusive no Brasil, é o uso de substâncias reabsorvíveis, por serem mais seguras. Muita gente, e isso é uma coisa que a gente tem que desconstruir também, falar, mas isso é só para ter que ficar gastando toda vez ao invés de usar alguma coisa definitiva. Não. Já foram usadas coisas definitivas no passado e não deu certo. Então a experiência mostrou que elas não dão certo porque dão complicações com o tempo e o rosto das pessoas muda com o tempo, né? Vai mudando, vai envelhecendo e você precisaria reposicionar essas substâncias em outros lugares. E a única forma de se fazer isso é usando substâncias reabsorvíveis. E é por isso que hoje o mais indicado e seguro para quem deseja esse tipo de tratamento é fazer preenchimento com substâncias reabsorvíveis. Atualmente, entre os dermatologistas e os cirurgiões plásticos, o considerado mais seguro é o ácido hialurônico, né? Acho que quando eu interrompi o Paulo para explicar o que era preenchidor, reabsorvível ou permanente, ele ia começar a falar de complicações de laser, não era isso, João? Então, citando aí o tratamento a laser também, que tem complicações, é muito comum homens e mulheres, héteros, cis, os pacientes trans procurarem tratamentos a laser, por exemplo, para pelos, né? Para diminuição de pelos. Tem complicações também. A gente pode ter tanto queimaduras quando aparelhos não adequados são utilizados, quando não é feito no cálculo ali correto para o fototipo de pele. Fototipo o que é? É a cor da pele, que no Brasil tem muitas tonalidades, né? Vai desde a paciente ruiva, que é a mais clara, ou até mesmo albinos, até pacientes negros fototipo 6, que nós chamamos. E aí o aparelho laser a ser utilizado para depilar essa pessoa deve ser ajustado para isso, né? Sob o risco de queimar. A gente já viu muitas queimaduras a laser que podem ter as consequências reversíveis, que são manchas transitórias, como podem ser irreversíveis, manchas permanentes na área que foi feita essa tentativa de tratamento, tá? E isso é muito utilizado também para preparo, por exemplo, para cirurgias de afirmação de gênero. A área doadora de pele deve ser epilada antes, a gente pode falar um pouquinho disso mais para frente. Então, todos os procedimentos estéticos, falando da toxina botulínica, dos preenchedores, lasers, peelings, bioestimuladores, fios de sustentação, podem ser utilizados em pacientes tanto do público heterossexual, quanto os homens cis gays que procuram muito, mulheres lésbicas e o público trans, aí um tema que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é ajudar nessa transição, né? Os procedimentos dermatológicos, eles são crescentes, muito crescentes, e está havendo um pouco de, talvez, banalização, de achar de porque está muito fácil fazer que não existe complicações. E é crescente no Brasil e no mundo o número de complicações por esses procedimentos, né? Eles não devem ser feitos sem o devido cuidado, asepsia e conhecimento para se aplicar a cada um desses procedimentos. Sobre isso é importante ser dito que você deve ir para um dermatologista, não vai no amiguinho, nem em quem o amigo indicou se não for um dermato, e é importante ver também se a vigilância sanitária inspecionou o local. De vez em quando a vigilância sanitária vai num local que tem produto vencido, material inadequado, etc. E, João, partindo para a nossa próxima pergunta, quais são os procedimentos ou tratamentos mais realizados, problemas mais comuns na população LGBTQIA+, por conta desses tratamentos ou procedimentos? Então a gente pode falar um pouquinho sobre, né, alguns públicos específicos. Eu citei aqui, por exemplo, os homens gays. Eles procuram muito por esse apelo de estética que existe atualmente na comunidade gay, até com alguns excessos, né? A
a gente conhece aí, vocês devem ter já até comentado aqui sobre isso, sobre vigorexia e tudo mais, e nós dermatologistas recebemos às vezes esses pacientes como o primeiro médico em que eles vão passar, né? E muitas vezes o dermatologista que vai detectar ali algum transtorno dismórfico corporal, a vigorexia. Mas em pacientes que não têm nenhum transtorno e simplesmente querem melhorar a parte estética, a gente faz, por exemplo, nos homens gays, todos os procedimentos que são muito bem conhecidos. Então se faz toxina botulínica para rugas, os preenchedores para deixar o rosto com ângulos mais marcados, famosa agora que se comenta muito a harmonização facial. O que é a harmonização facial? O uso de procedimentos dermatológicos, a associação de ácido hialurônico, bioestimuladores, fios de sustentação, toxina botulínica para deixar o rosto da pessoa num formato, por exemplo, com mais caracteres sexuais masculinos, que a gente conhece aí muito bem marcados nesse binarismo que existe, caracteres que são mais ligados ao masculino e caracteres que são mais ligados ao feminino. E esse público busca, muitas vezes, marcar mais caracteres masculinos através desses procedimentos, tá? Público trans, por exemplo, eles têm... João, antes de você começar o público trans, a gente não chegou, né, Mário, a discutir o que é vigorexia. Não, nem eu sei. Podemos falar um pouquinho sobre isso, então. Eu vou falar, e aí reforçando mais um pouco a importância da dermatologia, que cerca de 40% dos pacientes que vêm ao dermatologista, seja com doença, seja com um apelo de tratamentos estéticos, têm alterações emocionais, tá? Sejam elas doenças psiquiátricas ou não, só alterações emocionais. Algumas são importantes da gente falar aqui, é o transtorno dismórfico corporal, que é muito comum nos consultórios de dermatologia e cirurgia plástica, e o que ele é? E pode acontecer não só no público LGBT, pode acontecer no público hétero também, mas é muito comum em pacientes LGBT também, que é aquela pessoa que persegue sempre mais e mais procedimentos por não estar nunca satisfeito. Então ele faz um procedimento, por exemplo, para melhorar o aspecto estético do rosto. E pacientes sem o transtorno geralmente já ficariam satisfeitos com aquele efeito. Ele olha no espelho e ele enxerga algo diferente do que os outros enxergam. Ele enxerga sempre um defeitinho, algo que às vezes nós, olhando mesmo profissionais dermatologistas, não enxergamos. Isso é chamado transtorno dismórfico corporal, que é a pessoa se enxerga a morfologia do corpo dela, o formato diferente daquilo que realmente é visível aos outros. A gente vive num mundo gordofóbico, então todo mundo, a pessoa que se vê mais gorda do que é, a pessoa se vê mais feia do que é, etc, né? Nesse mundo violento que a gente vive, que todo mundo tem que ser loiro, alto, saradão. Exato. E perfeito, e acha que na vida real vai circular pela rua com um filtro de Instagram no rosto, e não vai. Então eu tenho pacientes que perseguem o rosto sem poros. O rosto sem poros não existe, tá? Ele só existe em capa de revista e em filtro do Instagram. Porque os poros, para vocês entenderem, as pessoas que estão escutando entenderem, ele é a saída da glândula sebácea. Tem glândula sebácea, ela precisa sair por algum lugar na tua pele. Não tem como você eliminar as glândulas sebáceas de nenhum rosto. Sempre vai haver poros, e tipicamente o rosto masculino ou o rosto de pacientes que tomam testosterona, pra gente não falar aqui só de pacientes masculinos, mas homens trans masculinos que tomam hormônio, vão ter os poros mais dilatados pelo efeito da testosterona, que aumenta a produção de óleo e, portanto, para desembocar na pele esse óleo, tem um buraquinho que se chama poro, ele vai ser maior. No rosto das mulheres, tipicamente, ou no rosto de quem está sob efeito hormonal estrogênico, esse poro tende a diminuir, mas nunca vai ser zero, e isso é impossível, seja com peeling, com laser, com o que vocês quiserem, tá? É somente mesmo passando lá Photoshop e filtro do Instagram que se some com poros. E essa exigência do transtorno dismórfico corporal e da sociedade, e hoje tem um novo transtorno, que é o transtorno que se chama pela selfie, né? Que a pessoa quer o rosto dela perfeito para tirar sempre as selfies para a rede social. Esse é um novo transtorno psiquiátrico e dermatológico que tem sido descrito, tem causado transtornos psiquiátricos. Outra coisa que eu citei aqui, que você perguntou, que eu acabei não falando, da vigorexia, tá? A vigorexia é um transtorno muito comum em homens gays por essa pressão social de que o homem gay tem que ser sarado, né?
E a vigorexia, que pode acometer também o público hétero, é um transtorno em que a pessoa faz dieta, exercício físico e procura muitos procedimentos em clínicas dermatológicas para ter o corpo perfeito, né? Com todos os músculos marcadinhos, diminui muito a porcentagem de gordura corporal e muitas vezes ela persegue tanto isso que ela causa lesões musculares ao fazer o exercício físico e lesões dermatológicas por tanto fazer procedimentos. E aí o dermatologista e muitas vezes o cirurgião plástico tem que ter esse olhar atento para detectar qual que é o perfil quando esse paciente chega na tua frente, que perfil que ele tem, né? Ele é um perfil de paciente que muitas vezes chega para o dermatologista falando assim, eu já fui em 3 dermatologistas, em 2 cirurgiões plásticos, fiz isso, fiz aquilo, mas nenhum acertou comigo, doutor. E aí você tem que se questionar, é possível que ele tenha passado por 5 profissionais que não tenham acertado mesmo? Sim, é possível. É provável? Talvez seja menos provável. Talvez essa pessoa esteja em busca de algo que mesmo profissionais qualificados não sejam capazes de atingir. E que mesmo ela fazendo trocentos procedimentos, ela não vai ser capaz de atingir. É a busca do inatingível, do impossível. E aí isso levando a transtornos psiquiátricos e muitos pacientes a gente tem que acolher primeiro, não chegar na primeira consulta e falar para ele, olha, você tem um transtorno, por favor, se você não é aqui, vai para o psiquiatra. Não é assim que se faz. Numa consulta dermatológica a gente acolhe, não sai fazendo procedimento logo de cara na primeira consulta, que é o que se faz muito por aí, e aí você vai conquistando a confiança do paciente, mostrando para ele que você pode ajudá-lo com a dermatologia, e aí lá pela 3ª, 4ª consulta você fala, olha, você não acha que seria legal a gente acompanhar você em conjunto com outros profissionais? E aí você em algum momento insere ali um profissional de psicologia ou um profissional de psiquiatria no meio de campo para te ajudar, né? Isso é uma coisa muito vivida nos consultórios de dermatologia e é importante as pessoas conhecerem. E aí, nesses casos, João, o paciente reconhece que aquela busca pelo inatingível causa sofrimento? Sim, muitas vezes eles sofrem, e aí vai ter pacientes em várias fases do descobrimento ali de um transtorno psiquiátrico, desde a negação, em que você fala para ele que ele está buscando algo inatingível e ele acha que não, que são os profissionais que não conseguem atingir o que ele quer, então a culpa está no outro e não nele. Até pacientes que sabem, olha, eu já fiz tantas coisas, não deu certo, eu sei que eu não vou conseguir, mas eu não estou satisfeito, e sofrem, e choram na consulta. Estão ali numa fase de aceitação, até buscar mesmo um tratamento. Isso causa grande sofrimento e muitas vezes expõe o paciente a riscos, né? O paciente que tem, por exemplo, vigorexia, ele vai buscar, seja sozinho, de forma ilícita, seja até com a ajuda de alguns profissionais da área, sei lá, de educação física, fisioterapia, o uso até mesmo de drogas, como anabolizantes e outras drogas, para ter aquele corpo perfeito que ele deseja ter. E muitas vezes vai usar isso de forma inadequada e daí ele chega, por exemplo, no dermatologista querendo tratar acne. E quando a gente vai investigar a acne não é só tipo, você chegou com acne, a acne é uma coisa comum, vamos tratar. Não, já flagrei diversos pacientes tomando hormônio que desejavam tratar ainda com isotretinoína, uma marca aí, o nome mais popular conhecido é o Roacutan, que é uma medicação para tratamento de acne, queriam tomar testosterona e Roacutan, sem saber de toda a interação que essas drogas podem ter no organismo e quais os males que elas podem causar, né? Então, vai se desdobrando, né? A gente vai desdobrando o aspecto estético, o aspecto psíquico, o aspecto de doença na dermatologia de uma forma muito ampla. E é por isso que eu valorizo muito a dermatologia não só como estética, mas como uma especialidade que é sim aquela que tem sob seus domínios esse aspecto estético, mas que tem que estar muito, muito atenta a todo o por trás disso que existe, né? Todas as doenças por trás disso que podem existir. É muito louco. As pessoas são submetidas a violências constantes e se você não tiver sua cabeça muito boa e muito bem resolvida, você cai no conto do vigário, porque minha avó falava. Eu lembro no meio da pandemia, passei com um amigo e eu engordei bem magro e engordei bastante. E eu tava num processo de emagrecimento, mas eu tava longe de ser sarado, eu tava longe de ser gordo, eu não tava nada, eu tava normal. E em um determinado momento, acho que naquela convivência, o meu amigo passava para mim e falou assim, nossa, você tá tão gordo, olha esse bundão. Eu sabia, eu tinha consciência do que estava acontecendo comigo, que eu tinha engordado e eu já estava num processo de controlar a alimentação. Eu me senti tão mal, assim, tipo uma facada no coração. Dependendo do meu estado emocional, eu podia entrar nessa onda de começar a tomar essas coisas todas aí que você falou, né? O que aconteceu foi que eu comecei a fazer natação, mas isso pode arrasar uma pessoa, né? E tem gente que entra nisso. Pessoal, não entra, assim, não surta. A gente tem que
encontrar uma forma de se amar, que pode ser desde de fazer terapia e entender que o nosso corpo é dessa forma, e o nosso corpo nunca vai voltar a ser como era quando a gente tinha 18, 16 anos. Ele sempre vai se moldando à nossa idade, né? É muito difícil, essa triste realidade. Eu achei interessante que você mesmo, seu relato, você falou, olha, eu não era gordo, eu não era sarado, eu não sei o que eu era normal. E hoje em dia a gente não tem muito bem essa aceitação do normal, da pessoa que não é nem gordo nem magra e aquilo ali não ser satisfatório, né? E uma pressão social muito grande, e isso afeta muito intensamente o público LGBT, mais, na minha opinião, do que o público hétero, essa cobrança de corpo perfeito, e o público trans também, uma cobrança de que tenha as características de um gênero ou de outro, né? E mesmo os não binários, que muitas vezes não são nem pacientes trans, que tem que ter, mas que característica, isso é característica masculina ou feminina? Isso hoje em dia é muito difícil a gente julgar, mas tem sim uma cobrança social e uma cobrança dos pacientes na dermatologia por procedimentos que caracterizem mais por um polo do masculino ou do feminino, né? Sem lembrar que tem muita coisa no meio que é tão linda e as pessoas esquecem, né? Se alguém me chamar de gordo hoje, eu chamo de gordofóbico, que as pessoas se ligam. É igual falar homofóbico, é verdade, faz um efeito. Chama as pessoas de gordofóbico agora, pessoal, pode chamar. E só complementando aí, uma outra coisa que é muito importante, falando um pouco das mulheres, né? Tanto as mulheres lésbicas quanto as mulheres hétero e trans também, que estão sob terapia hormonal com estrógeno, uma coisa que é comum, normal, é a celulite. E o que se procura de tratamentos para tratar a celulite, querer aquela perna, aquele bumbum sem celulite perfeito, que também só existe na revista, só existe com filtro e Photoshop, isso é típico, né? A celulite, quando a gente estuda na dermatologia e na plástica, a gente sabe que é um caractere sexual secundário da mulher e de quem está sob efeito do estrógeno. O homem tem bem menos, né? Parece que a testosterona tem uma certa proteção, não é que os homens não têm, mas tem uma certa proteção contra a celulite. E essa perseguição pelo corpo sem celulite, com 1000 procedimentos possíveis, desde lipoaspiração, dieta, aparelhos corporais, para atingir muitas vezes o inatingível. E a eterna insatisfação da mulher com o seu corpo, uma cobrança das mulheres com as mulheres mesmo, de algo que muitas vezes os homens nem notam no corpo delas, né? Uma cobrança totalmente social. E mesmo mulheres saradas, que malham, que têm dieta adequada, podem ter celulite e não tem como eliminar aquilo, tá? Então é importante a gente discutir aqui o que são esses caracteres e coisas que as pessoas se cobram muito hoje em dia, se tem essa cobrança social e se procura muito a dermatologia estética para isso, e que muitas vezes você pode fazer o que você quiser fazer lá, que você está em busca de algo talvez inatingível. Gente, super interessante. A gente está conversando com João Paulo Junqueira Magalhães Afonso, que é médico dermatologista, e ouvindo aqui a maravilhosa Linda Quebrada. Se homens se amam, se unem, se imem, se unem. Há quem costumeiramente ama, mente ama também. Agora, nesse terceiro bloco, João, eu queria te perguntar, a gente falou um pouco sobre os problemas dermatológicos da população LGBTQIA+, a gente acabou citando um pouco mais os problemas que aparecem para a letra G, né? Você tem coisas específicas? E eu, na verdade, estava interessada em saber que problemas de pele ou que desafios, né, para os cuidados da pele podem aparecer para as pessoas trans que estão fazendo hormonioterapia ou que estão passando por procedimentos cirúrgicos, né, da afirmação de gênero. Ótimo, vamos lá então. As pessoas que estão no uso de hormônio, elas vão passar por transições, né, mais ou menos intensas, e podem até parar em certo período quando elas já estiverem satisfeitas. Mas conforme elas vão ficando maiores períodos sob o efeito hormonal oposto àqueles que elas haviam tido, então, por exemplo, o homem trans ficava sob efeito do estrógeno e passa a ficar sob efeito da testosterona. Alguns caracteres que ele vai desenvolver podem ser considerados problemas ou não. Por exemplo, um homem trans
sobre testosterona, ele pode começar a apresentar alopecia androgenética, a queda de cabelo mais típica dos homens, que é aquela queda de cabelo com entradas, com formação daquela coroinha aqui atrás e tudo mais. Isso para alguns homens trans pode ser um problema, para outros não, eles querem ter esse caractere, né? Então você pode ou não tratar isso. Para alguns é um caractere desejável, para outros não, e aí você pode tratar. Então ele vai começar a ter essa característica, que é uma característica mais marcadamente masculina. O que ele vai começar a ter? Mais pelos no corpo. E pode, por consequência, começar a ter o problema que pelos trazem, como foliculites e problemas de manchas na pele. Então a gente vê muitas vezes esses pacientes tendo pelos encravados, pequenas infecções de pele pelos pelos, tá? Outra coisa que vai acontecer, que pode ser um problema ou não, é aquilo que eu citei aqui bem en passant, que a testosterona aumenta a produção de oleosidade, portanto aumenta poros e aumenta acne. Então um problema mais comum nos homens trans vai ser o surgimento de oleosidade e de acne. E outras coisas associadas. Por exemplo, a gente tem na dermatologia uma dermatite, que é uma irritação da pele, desencadeada pelo óleo da pele, chamada dermatite seborreica. Então, é uma irritação na pele pela oleosidade excessiva. Então, se você aumenta a oleosidade com o uso de testosterona no homem trans, ele pode ter dermatite seborreica, que era algo que ele não tinha. Outras coisas podem ser ganhos que ele vai querer, né? Então ele vai ter um aumento de massa muscular, ele vai ter uma diminuição de aspectos de celulite, por exemplo, porque é uma mudança da conformação da pele, do colágeno, e a disposição da gordura na pele nessas regiões em que são mais comuns ter celulite, como nádega e coxa, ela muda a composição da disposição de fibras. E isso é que dá a maior possibilidade nas mulheres de ter celulite e nos homens menos, então pode ver uma melhora disso. E problemas de pele, então, relacionados às consequências do hormônio da testosterona. Se a gente for para o outro polo, as mulheres trans, elas vão ter os problemas que as mulheres não trans têm. Elas vão começar a ter, por exemplo, celulite, vão ter uma redistribuição de gordura corporal. Então a gordura corporal que era de um corpo com domínio da testosterona, que é uma gordura que se distribui de uma forma, passa a se distribuir de outra, com maior deposição de gordura no quadril, no abdômen e nas coxas, que é uma disposição mais típica do sexo feminino. Então você passa a ter essas características. O que acontece também com quem toma estrógeno? Uma diminuição de poros, uma diminuição da taxa de crescimento ou diminuição de número mesmo de pelos, então ajuda um pouquinho no tratamento de pelos, que a mulher trans muitas vezes quer mesmo se livrar e às vezes precisa de tratamento auxiliar para isso, tá? E ela vai ter o oposto, então se ela tinha uma perda de cabelo que era por conta da testosterona natural que ela tinha, ela pode ter até uma recuperação um pouco de cabelo pela exposição ao estrógeno, né? Exógeno, né? Um estrógeno que está sendo administrado. E aí esses dois polos, conforme vão transitando, o que era, por exemplo, problema de um, pode ser ou não o problema do outro, eles vão começar a se cruzar um pouco. E falar, até usar talvez a palavra problema não seja muito adequado, né? Porque a característica que para um podia ser um problema pode ser uma característica que para o outro é desejável, porque ele quer ter uma característica daquele outro polo. Então, quando se consulta e se conversa com um paciente trans, homem trans ou mulher trans, é muito necessário que o dermatologista ou qualquer outro médico pergunte o que é para ele a queixa. Né? Muitas vezes eu já vi profissionais que chegam e falam: mas você não quer tratar essa queda de cabelo? E para ele não é um problema, e você acaba pondo aquilo como um problema, causando um problema. Então escutar o paciente e ele falar: olha, durante a harmonização isso aqui me incomoda e aquilo pode ser ou não tratado. Isso daqui não me incomoda, então não é um problema, não deve ser tratado, tá? Esses são alguns pontos aí que os pacientes em terapia hormonal vão apresentar em cada um dos polos. É mais comum os homens trans se incomodarem com os efeitos da testosterona do que as mulheres trans se incomodarem com o efeito do estrógeno. Acho que o que mais talvez incomode aí do estrógeno seria mesmo a celulite. Os homens trans já não, tem mais incômodo com acne, com dermatite seborreica, com coisas que costumam ser mais incômodas, né? Mas que para algumas pessoas pode não ser incômodo nenhum. Eu não falei do Packer e Binder. O Binder é a faixa que se passa ao redor do tórax para disfarçar os seios, para comprimir, tá? Antes da cirurgia, os homens trans fazem muito isso para disfarçar as mamas. E o Packer se usa por dentro da calça, uma prótese
com formato de pênis, tanto para dar o volume, para dar aquela característica na calça do homem e por dentro da cueca. Isso também causa problemas dermatológicos, João? Sim, principalmente o binder, quando o homem trans tem meio mais difícil de disfarçar, muitas vezes eles usam muita pressão no binder e isso pode causar foliculites, infecções de pele, feridas, escaras, hematomas, tá? O Packer causa menos problemas. Existe já relatado na literatura um pouco de irritação, dependendo de que substância ele é feito, né? Geralmente são materiais plásticos ou silicones. E por ficar ali em contato também, obstrução de poros, um pouquinho de acne, foliculite na região, tá? São os problemas de pele relacionados a isso. Isso são problemas, então, antes de cirurgias afirmativas de gênero, né? Então, por exemplo, a gente pode também falar de problemas após as cirurgias, né? Então, um homem trans que já removeu, por exemplo, as mamas, muitas vezes ele se sente incomodado com as cicatrizes que ficam ali no local. Porque quando ele quer andar, por exemplo, sem camisa na praia, é um estigma. E muitos procuram tratamento dermatológico para diminuir essas cicatrizes. E a gente muitas vezes explica para esses pacientes que é até bom começar o tratamento antes da cirurgia, né? Preparando essa pele para a cirurgia, para que ela fique menos marcada e logo no pós-operatório iniciar o tratamento da cicatriz. Quanto mais precocemente se tratam as cicatrizes das cirurgias de afirmação de gênero, menos marcadas elas vão ficar, tanto as cirurgias da região do tórax quanto da região genital também, né? E aí falando um pouquinho mais, voltando num tema que a gente tratou aqui anteriormente, que é da depilação a laser, o preparo da pele para cirurgias em que você vai fazer uma neovagina, a pele da área doadora tem que ser depilada antes. Por quê? Porque senão você vai ter crescimento de pelo nessa neovagina, causando problemas sexuais nesse novo órgão que foi construído cirurgicamente. Então essa pele de área doadora deve ser tratada antes da cirurgia, porque depois é muito difícil você conseguir remover esses pelos. A neovagina, ela vem a partir da cirurgia de redesignação de gênero, quando a gente transforma um pênis numa nova vagina, né? Então a gente pega a pele do pênis, normalmente, e transforma isso numa vagina, e dependendo da forma como for feito, se não tiver depilação definitiva, pode ser que o pelo entre... Exato, cause problemas por dentro da neovagina, cause problemas na nova uretra, na neouretra, e até tem relatos, né, na literatura de formação de bolas de pelos, que é acúmulo de pelo lá por dentro, causando grande incômodo e até mesmo feridas por dentro da neovagina. Bom, acho que a gente vai para o que é a pergunta que está linkada com tudo que você já falou, mas acho que para a gente terminar, é importante a gente falar dos problemas dermatológicos decorrentes, terapias e procedimentos que as pessoas fazem normalmente, por exemplo, terapias hormonais para pessoas trans, ou administração de silicone, inclusive silicone industrial, anabolizante, etc. E a gente sabe que, por conta do valor dessas terapias e do valor dessas terapias de redesignação de gênero, as pessoas costumam muito fazer isso sem um profissional adequado, né? Então, quais são os problemas dermatológicos mais comuns e como cuidar disso depois, né? Legal, Mário. Eu vou falar disso, mas acho importante, já que você tocou no assunto acesso, a gente falar sobre isso também, tá? Grandes problemas, principalmente para o público trans, é o acesso a isso, a esses tratamentos, muitas vezes por uma barreira de acesso aos serviços de saúde, que já é uma barreira que eles têm, e depois a barreira econômica também pelo custo desses procedimentos. Eles acabam, pela situação social em que estão, procurando ou profissionais que não são nem da área da saúde ou uso de substâncias mais baratas. E aí vem o uso de anabolizantes inadequados para algum público, silicone industrial, tem um termo que se usa que são as bombadeiras, que são pacientes, né, pessoas trans, que fazem isso umas nas outras, né? E assim, eu lembro até hoje um caso que eu atendi já há muitos anos atrás, de uma mulher trans que injetou silicone industrial, o silicone que começou a ser usado na dermatologia algumas décadas atrás. Não era o mesmo silicone que hoje as pessoas aplicam de forma não profissional para fazer bioplastia. Existem dois tipos de silicone, né? Um silicone que foi utilizado no passado em dermatologia e o silicone que tem hoje disponível no mercado, que é outra coisa. E por causa dessa confusão do passado com o presente, falta de informação, pacientes pegam esse silicone que não é um silicone de uso médico e injetam
Injetam, por exemplo, para aumentar a nádega, para aumentar a coxa. E isso é uma substância que não é... Então vamos lá os problemas. Ela não é uma substância estéril, e estéril não é limpa, não é sem bactérias, portanto ela pode carregar infecções bacterianas para dentro do corpo da pessoa, já na substância. Segundo, a modo como é feito também não é asséptico, né? A aplicação não é asséptica, e daí carrega bactérias. Então um dos primeiros problemas mais agudos que se pode ter é uma infecção por bactérias, seja ela micobactérias ou bactérias comuns. O segundo problema que você vai ter, ainda também agudamente, é essa substância ser também injetada, por exemplo, dentro de um vaso, uma veinha ou uma artéria, e isso vai migrar, e existem já relatos de migração para pulmão, de silicone e outras substâncias, causando doenças sistêmicas, pulmonares e fora da pele. Então você injetando na pele causando problemas à distância. Outro problema que vai ser causado, essa é uma substância estranha. E como substância estranha, ele não é absorvível, e mais do que isso, o teu organismo com o tempo passa a reconhecer como algo estranho dentro de você. E quando o organismo reconhece algo estranho dentro de você, ele causa uma reação que se chama granuloma, né? Granulomas de corpo estranho. E começa a encapsular essa substância. Então a pessoa começa a ficar com nódulos em volta da substância. Então começa a ficar com vários nódulos onde foi aplicado. Então aquele objetivo inicial dela, que era melhorar contorno corporal, passa a ser o oposto. Ela começa a ficar com o contorno corporal completamente desconfigurado. E daí a correção disso é muito difícil. Falar, então vamos tirar. Essas substâncias, elas se embrenham ali no meio do tecido e você não consegue tirar, mesmo com cirurgia plástica, tá? Então, você fala, vamos tirar nódulo por nódulo? Você pode ir tirando conforme conseguindo. Primeiro que serão inúmeras cirurgias. Segundo que a pessoa vai ficar toda cheia de cicatrizes. E outra que a habilidade do cirurgião para conseguir tirar aquilo também é limitada. Então, não é... Às vezes no imaginário popular, as pessoas não conhecem os limites que os médicos e a medicina têm. Então, ela às vezes cria um problema que é sem solução. E essa paciente que me fica na memória, eu aprendo muito a medicina fixando alguns pacientes na memória. Eu fixei essa mulher trans na minha memória. Ela, em consulta, ela falava, nossa, eu queria só resolver esse problema e voltar a ter o corpo que eu tinha. E a gente não conseguia, a gente estava lá para tentar ajudar ela e a gente não conseguia mais tirar aquilo do corpo dela. E ela, ali, a partir desse problema, começou a desenvolver outros transtornos, como depressão e tudo mais, né? Por conta disso. Então é um problema que começa na pele e talvez a imagem que eu vou usar aqui é um pouco forte, mas entra na alma da pessoa, né? Não tem mais como tirar. Então a pessoa tem que ser muito cuidadosa ao selecionar o que ela vai fazer. E esse foi, assim, complicação de algo mais inadequado, como silicone industrial. Mas mesmo os procedimentos feitos por profissionais podem ter complicações. Então é bem sério que a gente está conversando, é importante, como aqui é um podcast que a gente está falando de saúde e diversidade, saber que quando a gente mexe nesse tema em que perpassa estética, a gente também está mexendo com saúde. Muito bom, é muita responsabilidade, né, João? Sim, sim. O treinamento de um profissional para fazer isso é de muitos anos, gente. A dermatologia são muitos anos de residência, fora toda a faculdade de medicina, né, que a gente sabe, são muitos anos de residência, e depois mesmo da dermatologia, cursos e mais cursos de atualização. Cada vez que um laboratório lança um produto novo, seja uma toxina, um preenchedor, um fio, um aparelho, a indústria farmacêutica ou a indústria de aparelhos médicos lança, todo profissional que quer trabalhar com aquilo precisa de um treinamento para esse novo produto, para esse novo procedimento. Tem que ser preparado para isso. Então, a banalização dos procedimentos é uma coisa que eu analiso com certo cuidado. Se torna mais acessível e tem se tornado mais acessível para a população, mas a que custo também, né? Um custo financeiro que acaba se tornando um custo de saúde. Então a gente tem que fazer isso com um pouquinho mais de sabedoria. E como sociedade, né, eu vejo aqui no canal de vocês falam muito sobre posicionamento, né, inclusive político. A gente como sociedade tem que saber escolher que tipo de sociedade que a gente vai querer ser, né? E existem muitos tipos de sociedade pelo mundo afora, em que eu vejo, por exemplo, nas sociedades europeias, tem muito menos apelo para um corpo esteticamente assim ou assado, diferente da sociedade americana, em que a gente vê até em programas de TV as mulheres com seios muito volumosos, à base de silicone. E que sociedade o Brasil vai querer ser, e que sociedade o público LGBT do Brasil
quer ser. Eu acho que a gente não precisa ser americano, não precisa ser europeu, a gente precisa ser brasileiro, escolher o melhor de cada lugar e escolher que sociedade a gente vai montar aqui. E isso passa pelas nossas escolhas, inclusive do que a gente libera e do que a gente faz como procedimento estético no Brasil. E nosso papel como o público LGBTQIA+, é um público politizado, é um público que deve participar dessa discussão. Maravilhoso. Gente, esse foi o médico dermatologista João Paulo Junqueira. João, que com essa aula de saúde pública e dermatologia pra gente. E agora a gente tem um momento, né, Mário? Cultural do nosso programa, Cultura Transviada. E aí, nesse momento de cultura, eu, Vivi e o nosso convidado trazemos uma dica cultural para as pessoas que estão ouvindo a gente. E como toda semana, nós começamos com o nosso convidado, a pessoa de honra. João, qual que é a sua dica cultural? Olha, eu trouxe 2 dicas, um filme e um livro. O filme é um filme que acabou de ficar disponível na Netflix e o filme se chama Palmer. Palmer é um filme que eu assisti agora recentemente, na semana passada, na verdade. Eu achei muito interessante porque ele trata justamente da construção e reforço de uma identidade positiva e uma criança diferente. Eu não vou dar muitos spoilers, mas vou dar um pouquinho aqui. Trata-se de um filme da relação de uma criança diferente, que eu não vou nem classificar no LGBTQIA+, mas a relação de uma criança diferente com um ex-presidiário. O ex-presidiário é atuado ali por um ator famoso, o Justin Timberlake, ele está fantástico no papel. E esse filme ele passa aí por várias problemáticas da sociedade americana que também existem na nossa sociedade, como problema familiar, uma família complexa, a educação e o papel da escola na vida dessa criança, e trata aí passando também pelo bullying que essas crianças diferentes sofrem, e mostra ali o problema que chega também até a justiça, a conselho tutelar, a assistência social, tudo isso é abordado nesse filme. O preconceito, ele passando também por cima do problema de drogas. Ou seja, é um filme mega completão, tratando sobre temas super complexos, envolvendo a temática LGBTQIA+. E o livro é um livro que eu estou lendo, ainda nem concluí, mas pela avançado que estou, eu já indico ele. É um livro que se chama Novas Formas de Amar, tá? É da autora Regina Navarro Lins, que é uma psicanalista e escritora com vários livros publicados nessa área de sexualidade. Como a gente está aqui falando um pouco de sexualidade, ele não é específico para o público LGBTQIA+, mas ele traz aí uma quebra de conceitos e da construção que a gente tem de ideia de sexualidade, de casamento, de monogamia e de poliamor. Ela traz com uma linguagem bem fácil e numa visão bem ampla para quem tem um pouco de preconceito sobre isso, ler, aprender um pouquinho e quebrar um pouquinho de preconceito. Então chama Novas Formas de Amar, o livro. Muito bem, muito bem. Adorei as dicas. Vivi? Eu quero recomendar um autor de livros infantos juvenis que chama Rick Riordan. Ele é americano, escreveu muito, a série mais famosa dele é o Percy Jackson e os Heróis do Olimpo. E esse é um autor que o meu filho mais velho está lendo bastante agora, ele escreve bastante sobre mitologias múltiplas. Mas o que me chama a atenção é que ele coloca de forma bem natural no elenco, né, dos personagens dele, pessoas LGBT várias, de uma forma muito assim, orgânica, que não é a questão da história, o fato delas serem ou não serem LGBTQIA+, o que na minha opinião é excelente porque naturaliza mesmo a presença de pessoas LGBT na vida de uma adolescente, de uma criança, de maneira que, acho que para eles, né, essa geração da molecada que a gente está vendo crescer, tem uma capacidade de incorporar, aceitar o que foi na nossa geração, né, muito mais difícil. E eu fico feliz que a gente tem leituras como essa para recomendar para a meninada. Muito bem. E você, Mário? Olha, eu vou trazer mais uma vez um poema, não é qualquer poema, e eu vou contextualizar ele um pouquinho, um poema do Castro Alves. E eu sugiro que as pessoas leiam um pouco sobre a vida do Castro Alves, que é um poeta português, branco, e ele mesmo, ele tinha escravos, mas ele escrevia sobre a escravidão. Contra a escravidão. Então ele era abolicionista, mas ele lidou com o comércio de escravos. E a gente tem falado no nosso programa, e por isso que eu trouxe esse poema, questões de como essa herança da escravidão afetam a população brasileira e nas Américas até hoje e provocam um sofrimento de muitas e muitas pessoas
poema ele é muito longo, então eu cortei ele em alguns trechos e eu cito o poema. Era um sonho dantesco o tombadilho, tinir de ferros, estalar do açoites, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mães nuas assustadas, num turbilhão de espectros arrastadas, em ânsias e mágoas vãs. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. O mar, porque não apagas de tuas vagas, de teu manto este trovão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Andrada, arranca este pendão dos ares, Colombo, fecha a porta dos teus mares. Muito lindo, Mário. Nossa, eu até me emocionei. Eu me emocionei com o poema e com você sabendo ele de cor. Falando com as suas palavras, eu fiquei emocionado aqui. Maravilhoso. Gente, esse foi mais um episódio do Saúde e Diversidade. Eu queria primeiro agradecer, antes da gente encerrar, o pessoal que dá apoio pra gente. Então, Fábio Scalera e Bruna Pousada, que trabalham com a gente com a comunicação. Amanda Saori, que faz a nossa edição de som. Fernanda Henrique, Pamela Quevedo e Natália Breda, que trabalham com a gente na produção e coordenação do programa. Tchau, pessoal. Até a próxima semana. João, muito obrigada mais uma vez. Um beijo pra todos. Obrigado, gente. Foi uma honra. Tchau, tchau.